Boa tarde, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o mercado ontem entrou em desespero porque Lula deu ênfase no seu governo. Ele disse que sempre haverá preferência para os pobres. Sempre haverá transferência de renda para os pobres. O mercado não gostou e entraram em desespero. O dólar aumentou, a bolsa caiu. E aí muitos cronistas, muitos especialistas comentaram e disseram que Lula parecia estar em campanha. A campanha acabou. É hora de Lula cair na real. Eu acho que Lula está na real. Quem não está na real são esses ricos que querem tudo para ele e nada para o pobre. Lula ganhou as eleições dizendo que haverá sempre no governo dele, haverá sempre preferência pelos pobres. Os ricos parece que não entenderam a linguagem de Lula. E aí fica todos nervosinho quando Lula enfatiza a política de transferência de renda. Será que eles não entenderam a linguagem? É por isso que eles levantaram a bandeira de Bolsonaro, porque compraram tudo com Bolsonaro. Aliás, tomaram. Porque o governo de Bolsonaro foi um governo de entrega. Entregou tudo para os acionistas internacionais. O Brasil ficou capenga. Estão chorando porque não conseguiram concluir a venda da Petrobras. E aí eles entram em desespero quando Lula fala a linguagem do povo. Eu espero que Lula continue falando a linguagem do povo, agindo de acordo com a vontade do povo. E deixe o mercado de lado. O mercado tem que mostrar a cara, tem que se revelar, que é para que o povo entenda o que é Lula e para que Lula veio. Lula é o resultado da vontade do povão, do pobre. Foi o pobre que elegeu Lula. Os vendilhões do templo, da coisa pública, esses queriam Bolsonaro. E pagaram para ter Bolsonaro. Eles pagaram para ter Bolsonaro. Eles achavam que podiam comprar tudo, inclusive Bolsonaro. Bolsonaro se vende mesmo. Ele já disse que sonega tudo, se puder. Logo, ele se vende por uma casca de banana e assim fez. Comprou as instituições, inclusive a igreja, os bufões religiosos. Os empresários simplesmente pagou pelo voto de muitos. E teve uma votação expressiva. Isso não é voto consciente. Isto é loucura. Isto é aberração. Aí estão aí desesperados, porque gastaram uma fortuna e não conseguiram eleger o seu candidato, o candidato da sua preferência. Porque o povo pobre, mesmo sendo pobre, tem consciência política. Não se deixaram levar. Pegaram os R$ 600 do Auxílio Brasil, mas votaram no 13. Investiram no futuro. Investiram naquele que tinha a melhor proposta para eles, para o pobre. Crescimento do salário mínimo, mais uma porção para os seus benefícios, sabe? Eles souberam trabalhar, votaram bem, votaram decente. Aí a elite cebosa está aí em desespero, querendo dividir até o país. Norte e sul, sabe? E sudeste. É claro que isso não acontece, deixa eles chorar. Chorar às vezes faz bem. Muitas das vezes a gente aprende mais derramando lágrima, sabe? E eles têm que chorar, têm que entender que quando Bolsonaro ganhou, e só ganhou porque Lula estava preso. Dessa vez não, Lula estava solto.
e disputou com ele. Se ele era realmente bom, se ele era realmente um mito, por que não ganhou de Lula? É ruim ganhar de Lula. É ruim ganhar daquele que Deus quis e quer honrar. Deus sempre honrou o presidente Lula pelo mistério. Ex-ministro de Bolsonaro, o tal de Abraham Weintraub, disse que parecia ter uma mão sobrenatural que ajudava Lula. Porque quando se parecia que Lula estava realmente morto, Lula ressurgia das cinzas como uma fênix. Eu quero dizer para o Abraham que realmente existe uma mão poderosa e sobrenatural que abençoa sempre o presidente Lula. E essa mão é a mão de Jesus, o Deus de misericórdia e de graça, que agraciou Lula em 2002 e agraciou Lula em 2022. Porque Deus é assim. Deus gosta daqueles que faz opção pelos pobres e abençoa os pobres, seca as lágrimas dos pobres, socorre os pobres. Lula fez isso e isso chegou até o coração de Deus. Daí o motivo de, diante de tantas mentiras, tantas calúnias, difamação, mesmo assim não foi o suficiente para tirar a vitória do presidente Lula. E a vitória do presidente Lula é, consequentemente, a vitória do povo brasileiro. E aí eles se desesperam. E se desesperam muitas das vezes totalmente. Gente, existem tantas loucuras. Existem pessoas aí fazendo loucuras. Colocando pneu no meio da rua e cantando o hino nacional para o pneu. Gente, é muita loucura. É uma psicopatia coletiva. É um caso do cão. É coisa assim aberrante. Muitas coisas se revelaram. Descobriram imagens de Exu no gabinete de Bolsonaro, sabe? E ele se dizia evangélico, se dizia católico, se dizia... Ele era tudo e não era absolutamente nada. Ele é realmente um mentiroso, um filhote de Satã, um filhote do cão que mente e conquista com as suas mentiras. E as primeiras pessoas que ele conquistou com mentira foi os evangélicos. Veja que contradição. As pessoas que se dizem de Cristo, se dizem comer a Bíblia, foram os que se deixaram levar pelas mentiras de Bolsonaro. Quando a gente vê o plural de tudo isso, você chega à conclusão que os evangélicos se deixaram levar mesmo foi pela dinheirama que Bolsonaro derramou. Pagou dívidas milionárias e continuou pagando. Eles já estão em desespero porque sabem que perderam a boquinha. Tem muito já se dizendo arrependido e querendo pedir perdão a Lula. Não se surpreenda se essas lideranças que aí estão tomarem uma posição e pedirem perdão de joelhos ao presidente Lula. Gente, o dinheiro faz essas coisas acontecerem. Não se surpreendam se isto acontecer. São danados, são pervertidos. E para continuar conquistando, para continuarem mamando, eles são capazes de fazer qualquer coisa, inclusive se humilhar a este ponto. Acredita nisso? Pode continuar acreditando. São doidos, são malucos, mas malucos por dinheiro. Sabe? A loucura dos evangélicos é por dinheiro, não é por outra coisa. A patologia deles não é clínica, é por dinheiro. São doidinhos por dinheiro e farão de tudo. Já querem se aproximar de Lula, já estão criando comissões para conversar com o presidente Lula, pois não querem estar fora do governo de Lula. Veja só como as coisas mudam. Só que Deus está olhando. O convite de Deus para estes evangélicos é ao arrependimento, a reconciliação, sabe?
com brevidade. Isso tem que acontecer com brevidade, porque querendo eles ou não, o presidente Lula chegou para governar. Logo, evangélicos, Bolsonaro e bolsonaristas do mal, te prepare, porque Lula já está aí.